A gente vai agora esboçar o gráfico dessa letra D e calcular a área limitada por essas curvas. A primeira nós temos y igual a módulo de x e a segunda temos y igual a x2 menos 2. A letra C eu não vou fazer, então fiz a A, B, agora vamos pular para D. Aqui eu tenho os gráficos já prontos. O módulo de x é esse aqui. Esse aqui é o gráfico de x2 menos 2. Eu não vou ensinar a esboçar o gráfico, não é o escopo dessas videoaulas. Aqui vamos marcar alguns pontos. Aqui é o ponto y igual a menos 2. O menos 2, o termo independente é onde corta o eixo do y. Vamos encontrar esse ponto e esse ponto aqui. Esse ponto aqui é quando y é 0. Aqui eu tenho x. Aqui eu tenho y. Aqui quando y é 0, na minha parábola, y será 0 quando isso aqui for raiz de 2, porque raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, menos 2 vai dar 0. Eu quero saber quando y é 0. Se eu quiser calcular, é só fazer 0 igual a x2 menos 2. Então, menos 2 vir para o lado de cá vai ficar 2. O quadrado ele vai vir como raiz. Mais ou menos. Isso aqui será igual a x. Então, esses pontos aqui será menos raiz de 2. E esse ponto aqui será mais raiz de 2. Eu vou calcular esse ponto aqui também. E esse ponto aqui. É o ponto onde o módulo de x se encontra com a parábola. Então é quando x2 menos 2 é igual ao módulo de x. A gente sabe, a gente observando aqui, a gente vê que esse lado de cá é simétrico com esse lado de cá, ou seja, o gráfico, o eixo y corta exatamente no meio, em duas partes simétricas, tanto esse lado como esse. Então tenho x2, módulo de x vem para cá com menos o módulo de x. Eu vou colocar apenas x para facilitar nossos cálculos. Igual a 0. X será igual, se eu for aqui fazer, dois números que multiplicado dá menos 2 e que somado dá mais 1. Só pode ser 2, x', e o meu x duas linhas é o menos 1. Porque se eu multiplicar os dois vai dar menos 2, e se eu somar os dois vai dar o oposto disso aqui, que é mais 1. Então esse ponto aqui é o 2, onde ele se cruza. Aqui será o 2. E esse ponto aqui só pode ser o menos 2, porque eles são simétricos. Se a gente olhar direitinho, diz, aqui deu menos 1, mas menos 1 se essa reta continuasse para cá. Ó. Aí esse ponto aqui de cruzamento seria, esse ponto aqui seria o menos 1, aqui no eixo do x. Só que isso aqui não nos interessa. Como ela está simétrica, então aqui só pode ser menos 2. Esse ponto aqui, menos 2, em relação aqui, ao eixo x. Na realidade, o que vai nos interessar aqui para a gente calcular, as nossas áreas, a gente vai calcular a área limitada. Então a área só pode ser essa área aqui. Só pode ser essa área aqui todinha, limitada por essas curvas. Para facilitar nossos cálculos, não vamos pensar um pouco, né, para a gente não ter muito trabalho. Quanto menos trabalho, melhor.
A gente sabe que essas partes são simétricas em relação ao eixo y, tanto o lado de cá como o outro lado de cá. O lado direito como o lado esquerdo, né? Então, se eu encontro essa área aqui, é igual a essa área aqui. E essa área aqui é igual a essa área aqui. Isso quer dizer que se eu encontrar essa área e multiplicar por 2, eu vou ter essas duas. Se eu encontrar essa área e multiplicar por 2, eu encontro essas duas. Por exemplo, em relação a minha parábola, vamos encontrar logo essa área daqui de baixo. Essa área daqui de baixo será igual a integral. Eu posso colocar no intervalo de menos raiz de 2 a mais raiz de 2. Só que o que vai me acontecer é o seguinte, eu vou encontrar logo essa área todinha aqui de baixo. Que por sinal, a resposta vai dar uma área negativa porque está abaixo do eixo x. Então, a resposta dá negativa, que a área vai dar negativa. Mas só que a gente sabe que não existe área negativa, né? Aí a gente vai ter que calcular o módulo dela, transformar ela em positiva. Veja que aqui eu vou ter, na hora lá no final de pegar os limites e colocar os limites para calcular, eu vou ter menos raiz de 2, vai dar mais trabalho. Se eu pegar daqui para cá apenas, aqui é o zero. Se eu pegar apenas daqui para cá, eu vou ter aqui embaixo zero. E qualquer número multiplicado por zero é zero. Então a resposta é só multiplicar por 2 que eu vou ter essas duas áreas, que fica mais fácil para eu calcular. Então aqui eu vou ter o limite não, integral de x2 menos 2 d de x. Então essa integral de x2 será x3 sobre 3 menos 2x no intervalo de 0 a raiz de 2. Agora é só substituir. Isso aqui eu vou calcular só essa área daqui. Só esse pedacinho. Substituindo, eu terei o limite superior, raiz de 2 ao cubo sobre 3 menos 2 raiz de 2. Isso aqui menos o limite de baixo, que é 0. Quando eu botar 0 ao cubo sobre 0, sobre 3, menos 2 vezes 0. Veja que isso aqui tudo vai dar 0. Então eu vou ficar só com essa parte daqui. Raiz de 2 ao cubo vai dar 2 raiz de 2 sobre 3 menos 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 é a mesma coisa que 6 raiz de 2 sobre 3. Multipliquei o numerador e o denominador por 3. Para eu poder calcular aqui. 2 raiz de 2 menos 6 raiz de 2 vai dar menos 4 raiz de 2 sobre 3. Veja que a área deu negativa, justamente porque eu estou aqui abaixo do x da negativa. Só que não me interessa a negativa, o que me interessa é o módulo dela. Na realidade, eu teria que calcular o módulo disso aqui tudinho. Que no final daria 4 raiz de 2 sobre 3, só que eu só estou encontrando esse pedacinho. Como que me interessa é tudo isso aqui embaixo. Então eu vou ter que calcular. Então eu vou multiplicar por 2. Aí eu calculo esses dois aqui já. Multiplicando isso aqui por 2, eu terei 8 raiz de 2 sobre 3. Menos 8. Como que eu vou querer o módulo? O módulo disso aqui vai dar isso aqui, o módulo.